Bom dia, o câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo. Hoje uma live sobre arrogância e autoconfiança durante o câncer e eu quero muito que você participe dessa live, que você deixe seu comentário exatamente porque a informação de qualidade pode fazer você atingir patamares muito maiores do que aqueles que você está vivendo hoje. Então, quero trazer, como sempre, a minha amiga água. Espero eu que você esteja ao lado da melhor bebida detox do mundo. E deixem eu já escrever aqui nos comentários o assunto da nossa live hoje, que é arrogância versus autoconfiança. Você acha que a sua forma de pensar hoje é arrogante ou é autoconfiante perante o câncer? Eu vou contar alguns causos, algumas histórias ao longo aqui dessa live para ver se você também tem essa postura autoconfiante ou arrogante durante o tratamento do câncer. Lembrando que câncer é complexo, câncer é difícil, não existe receita mágica, não existe receita medíocre que trate ou cure o câncer. Até hoje a medicina ainda está de joelhos, para entender como se comporta cada tipo de câncer e qual é o melhor tratamento. A medicina faz isso, os prêmios Nobel fazem isso, e espero eu que você também tenha essa mesma humildade para encontrar verdade, essa mesma disciplina para encontrar verdade e não abrace esse terrorismo, não abrace esses chazinhos milagrosos que só destroem o nosso dia, só destroem a sua vida. Eu vou contar algumas situações que podem chamar a sua atenção. E olha que interessante, quando eu fui diagnosticado com câncer, claro que eu queria, naquele momento, naquele exato momento, eliminar a doença, mas a doença é uma doença crônica, é uma doença que leva tempo para ser tratada e para ser eliminada. Se a gente for ver o histórico dos cânceres, em média 5 anos para que o médico fale que você está curado. A remissão é mais rápida. Eu já tive pacientes que em menos de um mês entraram em remissão. Mesmo entrando em remissão, ele continua fazendo o acompanhamento médico e nutricional também comigo. Mas olha que importante. Divulgaram para mim, quando eu tive o diagnóstico, de que tinha um cara em São Carlos, quem está aqui sabe do que eu estou falando, que tinha um comprimido, aquele famoso comprimido azul e branquinho, que ele destruiria o câncer, que ele acabaria com o câncer, que era a cura do câncer, porque a medicina não queria a cura do câncer, né? Na visão dessas pessoas aí que divulgam essa besteira. Então eu fui até São Carlos, conversei com o próprio criador da famosa pílula do câncer e comecei a perguntar para ele, eu estava no 3º ano de faculdade de nutrição, comecei a perguntar para ele como é que era possível aquela substância acabar com o câncer, né? Da onde ele tirou esse dado científico, porque ele não tinha nenhuma publicação e ainda não tem publicação mostrando que cura ou trata o câncer. Na verdade, a gente tem publicações mostrando o contrário, que não trata e não cura o câncer, a pílula do câncer. Mas eu questionei ele. Aí ele me mostrou um livro do Guyton, quem é da área da saúde conhece. É um livro de fisiologia, escrito em inglês. E aí eu comecei a ler o que estava escrito lá no livro de fisiologia. E tem um dos rodapés do livro que fala que a fosfetanolamina ela pode ser um caminho, uma pista para talvez tratar o câncer. Mas estava escrito bem claro, uma glue, né? Que é glue em inglês, uma pista, um caminho. Mas não a cura, não o tratamento. Então, ele se pontuou num rodapé de livro para oferecer essa substância a custos do Estado, porque quem bancava isso é a Universidade Federal de São Carlos, a USP,
não é a UFSCar, a USP de São Carlos, peço perdão, não é federal, a USP de São Carlos, e ele começou a produzir isso e se tornou popular no Brasil, essa pílula, a ponto de juízes mandarem por determinação judicial que teria que liberar isso mesmo sem aprovação da Anvisa. Olha que situação perigosa, olha que situação grave, mesmo sem aprovação da Anvisa, porque até hoje essa substância não tem, essa farinha, né, essa porcaria, não tem aprovação da Anvisa, exatamente porque é uma farinha, porque é uma porcaria, e se a gente for olhar, colocando em risco milhares de pessoas que a consumiram. Eu fui uma dessas pessoas, muito antes dessa explosão dessa informação, que tomei isso durante 6 meses, e os tumores do fígado, que eram 21, cresceram. Então, quando alguém me pergunta sobre a fosfoetanonamina, eu falo, não toma essa porcaria, porque no meu caso as metástases cresceram. Para que você vai arriscar o seu tratamento? Para que você vai piorar o seu tratamento? Por outro lado, outros estudos mostraram que ela não faz nada, mas no meu caso aumentou. Para que eu vou arriscar, falando mais uma vez, a sua vida com isso? E onde que entra a arrogância nessa parte? Entra num ponto muito simples, numa pergunta que eu fiz para ele. Eu perguntei para esse senhor, não tem nada contra ele já é falecido, como é que ele faria para curar se ele tivesse câncer? Lembrando que quando eu entrei na sala dele, né, da faculdade, da universidade, ele estava com um charuto, acredito eu, cachimbo, não me lembro bem, faz 21 anos, né, que eu entrei na sala dele. Ele estava com um charuto, com um cachimbo, e a gente sabe que fumar causa câncer de pulmão, isso não é novidade para nenhuma criança. E ele falou, não tem problema, eu tenho uma cura. Ele levantou uma caixinha com a pílula, ele levantou a pílula, não me lembro bem. Então essa é a demonstração máxima da arrogância. E esta arrogância, não sei se complicou a saúde dele, não sei se piorou, porque eu não li o laudo, né, de morte dele. Eu vi o laudo de morte dele, que foi um infarto, mas infarto também está associado ao fumar. Não sei se era câncer, não sei se a família escondeu, isso não cabe a mim, isso não é problema meu. Mas uma demonstração clara da arrogância de alguém, na minha visão, de que acha que tem todas as respostas para a doença mais complexa que a medicina já enfrentou. E conheço várias pessoas que já morreram, várias, vocês não conhecem porque não têm contato, várias pessoas que já morreram usando essa pílula. Alexandre, essa pílula foi responsável pela morte? A pílula em si não, mas eu não sei se essa pílula fez alguma coisa no câncer a ponto da pessoa morrer por conta das metástases, que a primeira causa de morte no mundo é metástase. Será que foi uma aceleração que essa pílula causou e causou morte? Não sei. Assim como é muito comum, se a gente pegar as 200 mil mortes de câncer no Brasil, acredito eu, não tenho esse dado, até gostaria de ter, pagaria para ter esse dado, que acredito eu que 95% dos pacientes que morrem de câncer no Brasil já tomaram açafrão ou consomem açafrão. Acredito eu, né? Não tenho essa informação, mas quando você conversa no centro de oncologia, nas mulheres que estão fazendo tratamento, as minhas pacientes que estão nas 5 regiões do Brasil, eu sempre faço esse questionamento para elas e elas sempre me falam, as pacientes todas do centro de oncologia tomam açafrão, todas. Então, será que a gente não está acelerando mortalidade de paciente com câncer por conta dessa arrogância de achar que o açafrão cura e trata o câncer? Porque elas estão morrendo, elas não estão melhorando, elas não estão se curando da doença. Assim como é muito comum também as garrafadas, os chás milagrosos dentro dos centros de oncologia, e de hipótese alguma estou falando que o oncologista carimba isso. Na verdade, ele é totalmente contrário a isso, mas
acredito eu que 95% dos pacientes que estão morrendo estão consumindo ou açafrão, ou chá milagroso, ou linhaça, ou besterol que corre solto, né? Como eu sempre falo, receita medíocre não trata câncer. Vou repetir, receita medíocre não trata câncer e não cura câncer. A doença mais séria que o ser humano já enfrentou, ela não aceita desaforo e não aceita comportamento arrogante. O que é esse comportamento arrogante? É imaginar que para uma doença crônica existe uma única solução. E não existe. Não é uma infecção de garganta, não é uma infecção bacteriana que com 7 comprimidos antibióticos ou 10 comprimidos antibióticos, tomando um por dia, você praticamente elimina esse problema. Não é simples assim como tomar um antibiótico. É muito mais complexo do que você imagina e do que os próprios médicos estão enxergando no dia a dia do tratamento. E a Laura colocou aqui, concordo com você, porque é mais fácil a gente desenvolver a humildade durante o tratamento e com essa humildade você fortalece sua autoconfiança naquilo que você está fazendo do que começar a inventar coisas que curam câncer, como a Veloz, que não é verdade. A Veloz, ela pode acabar com o seu fígado, causar uma insuficiência hepática. Você tem pessoas divulgando espinheira santa. Esse é o caminho da arrogância, o caminho da destruição da pessoa que você ama, porque essas substâncias não são indicadas para pacientes com câncer. E olha que eu estou falando só do efeito negativo dela em relação à sua saúde. Eu posso falar do efeito negativo do Aveloz, da espinheira santa e de outras substâncias diante da quimioterapia. A quimioterapia, no momento em que você começa a tomar esses chás, ela atrapalha a ação desse chá. Teve uma paciente de uma oncologista que fez live aqui conosco, que teve a infelicidade de tomar chá de folha de graviola. O que aconteceu com o fígado dela? Quase entrou em insuficiência hepática fulminante. O que é isso? A pessoa quase perdeu o fígado por conta do chá da folha da graviola. Só isso que aconteceu. E por que a maioria das pessoas não acessa isso? Porque muitas vezes a pessoa está desesperada e ela abraça a arrogância de alguém que divulga que isso é a solução de todos os problemas. Não é e nem nunca foi. Tem várias pessoas morrendo hoje porque tomam Aveloz, morrendo hoje porque tomam chá de folha de graviola, chá de folha de amora, ipê roxo e daí assim por diante. Mas de onde surge tudo isso? Isso surge, de certa forma, com uma tentativa de algumas pessoas arrancarem seu dinheiro a qualquer custo, porque ele está preocupado mais com o seu dinheiro do que com a sua remissão, e de certa forma também por conta de uma pressa de adiantar estudos científicos. Por exemplo, existem estudos in vitro, em placas de vidro, por isso que a gente fala in vitro, em laboratório, que você pega o princípio ativo do ipê roxo, o princípio ativo do Aveloz, o princípio ativo do chá da folha de graviola, e dentro desse princípio ele parece que mata células cancerígenas. Só que ele mata em laboratório, condições de temperatura controlada, pressão controlada, todo o ambiente é controlado. Quando você pega esse chá de folha de graviola, o princípio ativo da folha de graviola, do ipê roxo e de outras plantas, injeta no animal com câncer, já não dá nem efeito, nem no rato dá efeito. Mas por que deu certo in vitro? Porque in vitro é muito simples matar câncer. Até cuspe, desculpe a expressão, mas é a realidade, se você cuspir numa placa que tem célula cancerígena, o cuspe seu vai matar. Porque a célula de câncer fora do corpo, ela é um gatinho mansinho. Agora, a hora que ela está dentro de um sistema biológico complexo, que é o rato, é muito difícil essa ação ocorrer. Quando a gente pensa dessa célula cancerígena estar dentro de um ser humano, mais complicado ainda, muito mais complicado. Então a Rosane colocou verdade, muita gente tomando chá. Infelizmente, muitas dessas pessoas vão morrer por escolha delas. Mas
O que direcionou elas para isso? Alguém arrogante falando que a cura era isso. Então, seguir pessoas arrogantes pode te levar para a morte. Seguir profissionais da saúde que compartilham informação, oncologista ao lado do nutricionista, ao lado da enfermeira, ao lado do psicólogo, esse grupo de profissionais te traz uma cama de proteção, te traz uma cama de confiança. Eu vi uma frase tão bonita da minha paciente em remissão, que ela falou o seguinte: Ale, confiar no seu tratamento é importante para a minha cura. Confiar no tratamento do meu médico faz parte, não é nem importante, faz parte da minha cura. Então, o mais importante é você ter uma relação de confiança com um profissional que conhece você. Não alguém que está divulgando uma informação para milhões de pessoas, muitas vezes divulgando mentiras, porque no final do mês o YouTube paga R$4.000 para ele. E conforme mais mentiras dele forem colando nas redes sociais, ele ganha mais. E eu nem entrei na história de profissionais da saúde influenciadores que estão ganhando dinheiro de multinacionais da área de alimentos para mentir para vocês. Nem entrei nessa história, porque senão a gente sai da minha linha de raciocínio hoje, que é a questão da arrogância versus autoconfiança. A Cassinha colocou, me fala sobre, eu não conheço essa substância, baicalina. Nunca ouvi falar, Cassinha. De que planta que é essa substância baicalina? Vou estudar, vou ver quem que é, mas eu não conheço. A Ju, tenho metástase e faço o tratamento. A Ju não tem metástase, quem está em contato aqui comigo já consegue até responder para ela. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que vocês não têm câncer e vocês não têm metástase. Né? E não estou dourando a pílula, não. Quem acompanha aqui sabe. E o que vocês responderiam para a Ju? Quando alguém que entra na minha comunidade fala que tem câncer ou tem metástase. E enquanto isso, eu aproveito para trazer um pouquinho mais dessa reflexão. O que falta hoje em relação ao tratamento do câncer é um pensamento de saúde. Se você mantiver o pensamento de farmácia, você tem um risco muito grande de não resolver essa doença e de não resolver esse problema. Né? Então, é muito importante isso. Às vezes a pessoa acha que o câncer surge por falta de remédio. Não, já tem remédio demais, tem um monte. O que falta é um pensamento de saúde, um pensamento na mudança do estilo de vida que não ocorre. As pessoas não se dispõem a ter essa humildade de seguir um profissional e mudar o estilo de vida dela, mudar a alimentação dela. Elas querem algo milagroso, algo mágico. O câncer não se formou do dia para a noite e não vai embora do dia para a noite, infelizmente. Gostaria eu que fosse embora. Quando eu tive o diagnóstico, gostaria eu que tivesse um passe de mágica e não tivesse mais o câncer, mas a vida não é assim. Doença crônica não é assim, hipertensão não é assim, diabetes não é assim. Não existe uma substância mágica que a pessoa com diabetes toma e o diabetes vai embora. Não existe uma substância mágica que você tem hipertensão e a hipertensão vai embora. Por sinal, vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem, que é: o câncer tem cura, a hipertensão não. Sabia disso? Câncer tem cura, hipertensão não tem cura. A pessoa, infelizmente, foi diagnosticada com hipertensão, provavelmente ela vai ficar o resto da vida tomando antihipertensivo e com certeza ela vai se beneficiar se ela fizer atividade física e alimentação saudável, porque se ela tomar só o remedinho da hipertensão e continuar comendo alimentos com muito sal, com muita porcaria, e não fazendo atividade física, até a hipertensão dela não vai ter nem tratamento, porque com o remédio tem tratamento. Ou seja, as pessoas entram em desespero com câncer, mas quando é hipertensão, né? E por que existe isso? Porque a mídia não demonizou a hipertensão, a mídia demoniza o câncer. E a hipertensão mata mais pessoas no mundo do que o câncer. Então é uma questão de divulgação midiática. A mídia divulga o terrorismo no câncer, mas não divulga as verdades sobre a hipertensão. E aí acontece
essa ciranda que a gente bem conhece. Perdemos pessoas com câncer por aqui por optar por tratamento caseiro, não aceitou o tratamento. Direto, Laura, direto, infelizmente. Então, como eu falo, a arrogância está matando as pessoas com câncer porque elas abraçam outros seres arrogantes que determinam e falam que a cura do câncer é tal forma e isso não funciona. Então, é muito importante a percepção. Opa, será que eu estou sendo arrogante em relação ao meu tratamento? Será que eu estou fazendo tal coisa? Então, é muito importante a gente ter essa diferença, essa percepção de que o que eu sigo hoje é com um profissional da saúde, é alguém que é capaz de resolver o meu problema ou não. Então, acho que esse é o principal caminho, esse é a principal linha que a gente deve seguir, que a gente deve permitir e fazer, né? Acho que esse é o principal ponto. Eu estou vendo até aqui uma substância que uma seguidora colocou, que é a baicalina, que ela vem de uma planta, não conheço o efeito dela, ela é utilizada para perda de cabelo, né, para queda de cabelo, e o médico que prescreveu para ela. Então, por favor, siga ele. Esse é o principal ponto. Eu não posso ter arrogância de achar que eu sei mais da sua saúde porque você está na minha live. Então, se o médico seu, o oncologista, prescreveu, por favor, tome, porque ele sabe os efeitos positivos e negativos. A Rosane colocou aqui. É muita coisa, doutor, nas redes sociais e as pessoas não se informam. Na verdade, elas se informam, Rosane, mas com informações de péssima qualidade. O que a gente não tem é um acompanhamento nutricional na maioria dos pacientes com câncer. Não tem. Isso daí eu falo porque eu tenho contato, eu conheço. As pessoas se informam, mas com fontes de péssima qualidade. A Bárbara perguntando quando é hipertensão na gravidez. Bárbara, vou pedir que você consulte seu obstetra e ginecologista, porque os padrões para a gravidez talvez sejam um pouco diferentes dos demais. Algumas pessoas perguntando sobre óleo de copaíba. Algumas regiões, por questões culturais, consomem esse óleo, mas ele não tem nenhuma propriedade milagrosa, tá bom? Tirem essa mente de que óleo vai ser milagroso, vai ser mágico, porque ele não é. Até quando eu falo dos bons óleos, como óleo de coco, como azeite de oliva, como banha, eles não são milagrosos, são gorduras que podem ser usadas, apenas isso. E esse ponto é importante, a gente não colocar superpoder nos alimentos. Se a gente coloca superpoder nos alimentos, a chance de dar ruim é muito grande. O único alimento que sozinho é super poderoso, e eu tenho liberdade de chamá-lo assim, sabe quem é? O único alimento que é super poderoso, que tem que ser realmente algo feito mágico para a gente ver quantos benefícios ele tem e quantas qualidades ele tem. Alguém saberia me falar qual que é o alimento? Que ele não é milagroso, mas ele é muito poderoso, o alimento mais poderoso que eu já tive notícia e história na minha vida. Alguém arrisca? Qual alimento super poderoso? Qual alimento mais mágico? Não mágico, né? Mais especial que eu já vi? A Maria colocou água, ovo, coco. A água é importante para todos, né? Mas esse alimento é mais poderoso do que a água, porque ele também tem água. A pessoa que consome ele não precisa de água. Esse alimento se chama leite materno. Ele já tem água, ele já tem proteína, carboidrato, gordura, vitamina, mineral. Ele já tem substâncias para desenvolver o corpo, ele já tem anticorpos, ele já tem vacina. Então, o alimento mais maravilhoso que eu já tive a capacidade de estudar e enxergar se chama leite materno. Claro que leite materno, estou falando para bebezinho de 0 a 6 meses ou se a mãe e a criança quiserem continuar por mais alguns meses ou anos. Então ele é o alimento mais mágico, mais poderoso que eu já tive a oportunidade de estudar. Fora ele,
não existe nenhum alimento sozinho que consiga oferecer todos os nutrientes para você. Até outro dia eu estava aqui na live e aí uma mulher lactante, né, que produz leite, ela perguntou se podia dar o leite materno para o marido dela que tem câncer. Eu falei que, em primeiro lugar, precisa alimentar o bebê, que se sobrasse leite, poderia até pensar em oferecer para o marido, se ela assim quisesse, porque o leite é dela, mas isso não ia trazer nenhum poder mágico para o tratamento do paciente, da pessoa com câncer, porque depois que a gente passa dos 6 meses, até mesmo o bebê, ele precisaria de outros nutrientes, quanto mais um adulto que está com câncer, tá bom? Então esse ponto é especial. A Ju aqui, ó. Doutor, em um dos dias que eu fui tomar o medicamento, ouvi um outro paciente falar que tomar muito açaí, disse, ajuda na cura. Será verdade? Não é, Ju. Não tem respaldo científico isso. Porque a pessoa quer se apegar em alguma coisa e acredita que aquilo vai curar. Infelizmente não é. Adoraria que fosse. Já pensou na Amazônia quanto açaí tem, quantas pessoas poderiam comer? Infelizmente não é, porque esse é o pensamento de farmácia. Ele acha que tem alguma substância no açaí que mata o câncer. A gente tem que parar de alimentar o câncer, parar de oferecer nutrientes, muitas vezes que possam inflamar essa pessoa, e outras substâncias tóxicas que vão envenenando essa pessoa, ela nem imagina. Então, infelizmente, não é. Ah, eu quero comer açaí. Pode comer, não é proibido, mas ele não é a cura do câncer. Bom dia, pode comer arroz branco? Pode, não é proibido não. Até faço a sugestão de seu branco em vez do integral. Doutor, só com alimentação é possível controlar diabetes? Tenho vários pacientes que controlam a alimentação, controlam o diabetes só com alimentação. Inverti a ordem aqui. E falando para a Ju, né, que a minha comunidade eu acho que não está aqui hoje, né, que são as pessoas em remissão, você não tem metástase, Ju. Você, quem está aqui, não tem câncer. Vocês estão com a doença e espero eu que vocês se libertem dela cada vez mais. A Lívia colocou, bom dia, quais são os chás para a cura do câncer? Eu acho que a Lívia é a primeira vez que está aqui. Quais são, pessoal, os chás que curam o câncer? Né? Coloquem aqui para mim, por favor. Quais são os chás que curam o câncer? Quem da minha comunidade entendeu o que eu falei? Estou vendo aqui o pessoal do TikTok, né? Tem várias pessoas que já me acompanham. Quais são? Quem me acompanha no TikTok sabe as respostas que eu dou sobre os chás que curam o câncer. Quais são? E aqui no Instagram também. A Maria colocou, eu até fazia essas besteiras antes de lhe conhecer. Hoje, quando tenho dúvidas, corro na sua informação. Que legal, Maria. Espero eu que você seja minha paciente também. A Eliane colocou, meu câncer hormonal. Você não tem câncer hormonal, você está. A primeira coisa do câncer é não ter medo de arroz, feijão, fruta, verdura e legume. 5 primeiros passos que você tem que fazer. Tá com câncer hormonal, tá com câncer na cabeça, tá com câncer... Está, nem falei que tem, tá? Está com câncer nos ossos, não tenha medo de arroz, feijão, fruta, verdura, legume e, por favor, tenha água com você. E aí, todas as pessoas aqui da minha comunidade respondendo. Outras pessoas aqui do TikTok também. Nenhum chá cura o câncer. Nenhum chá cura o câncer. Gostaria eu que o chá curasse. Eu tive câncer. Porque às vezes você fala isso porque você só cuida do paciente com câncer. Você não sabe o que é na pele ter câncer. Tanto sei que tive câncer de pâncreas e metástase no fígado. Então é besteira que chá cure o câncer. É falso que chá cure o câncer. E graças a esses chás, mais pessoas estão morrendo e deixando de fazer o tratamento adequado. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa, que eu queria trazer com vocês. A Márcia perguntou, pode comer tapioca com leite de coco? Pode, mas normalmente leite de coco tem bastante aditivo. Se for pensar que você vai tomar todo dia, vai ficar colocando aditivo toda hora na sua alimentação, Márcia? Conservante, corante, não que tenha corante ali dentro, mas aditivos são corante, conservante, adoçante, então tem que ficar atento a isso também, tá bom? Mas não é proibido, um momento ou outro, se você quiser fazer isso, não é o fim da sua saúde.
E quem não tem câncer pode tomar chá? Pode, depende do chá, pode, mas tem chá que é tóxico até para quem não tem câncer. Chá de folha de graviola é tóxico, chá de folha de amora é tóxico, chá de melão de São Caetano é tóxico. A maioria dos chás são tóxicos, né? Então tem que ter cuidado. Não fiz cirurgia, graças a Deus meus marcadores estão baixando cada vez mais. Fiz 6 quimioterapias, que legal, continua acompanhando meu conteúdo aqui, Cris. Doutor, parabéns pelo empenho e dedicação. Obrigado, Maria. Eu vou completar 3 anos que eu faço live todas as semanas aqui, sempre trazendo a melhor informação e com o desejo de mais pessoas livres do câncer, mais pessoas em remissão. 3 anos do dia 25 de dezembro de 2023. Comecei dia 25 de dezembro, no primeiro ano da pandemia, né? Primeiro ano declarado da pandemia, porque o coronavírus começou em 2019. Eu faço live toda semana sem interrupção. Teve uma semana que eu parei de fazer live, tá bom? Parabéns, doutor. Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigado. Muito importante as bênçãos de vocês, viu? Agradeço muito. Parabéns, doutor. Você é de onde? Eu sou de Campinas, São Paulo, mas eu faço atendimento online, Laura. Meus pacientes todos fazem atendimento online comigo. Então era isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente trocar informação. Essa live ficará gravada no Instagram, no TikTok não tem como deixá-la gravada. E eu desejo que você se aproxime cada vez mais de uma alimentação saudável e depois da alimentação saudável passo para chegar mais perto da sua remissão, tá bom? Então, muito obrigado aqui pela presença, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um grande abraço.